Talvez essa sensação seja familiar para você. Aquele despertar no meio da noite, não por um barulho, mas por um silêncio. O silêncio ensurdecedor dos seus próprios pensamentos. Você olha para o teto do quarto, a escuridão parece pesar sobre o seu peito, e a pergunta surge tão nítida como se alguém a tivesse sussurrado no seu ouvido. O que eu estou fazendo da minha vida? Não é uma pergunta dramática, não é um exagero. É um cansaço real, uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Você se lembra de como era mais jovem, de como os sonhos pareciam mapas claros para um tesouro certo. Havia uma linha reta, um caminho a ser seguido. Estudar, se formar, encontrar um bom trabalho, talvez um amor, construir algo. Mas agora, os anos passaram, e o mapa parece ter se desfeito em suas mãos. Você olha para os lados e vê pessoas que parecem ter encontrado seus tesouros. Postam fotos de suas conquistas, de suas famílias, de suas viagens. E você se sente parado no mesmo lugar. A vida acontece ao seu redor, como um filme em alta velocidade, e você é apenas um espectador. Você tenta se encaixar, tenta sentir a mesma alegria, busca um hobby novo, começa um curso, baixa um aplicativo de relacionamento. Por um momento, a distração funciona. Uma nova conversa, um novo projeto, uma pequena chama de esperança. Mas logo, a sensação volta. Aquele vazio sutil, aquela impressão de que você está apenas cumprindo um roteiro que não foi você quem escreveu. Você sorri nas festas, concorda nas reuniões, mas por dentro, se sente como um ator em uma peça que ele não entende. Você está perdido. Não perdido no mundo, mas perdido dentro de si mesmo. Será que a vida é só isso? Será que eu sou o único que se sente assim? Uma fraude esperando para ser descoberta? Será que existe um caminho certo que eu não consegui enxergar? Hoje, nós vamos entender que essa sensação de estar perdido não é um defeito seu, é um sinal. Um sinal de que algo dentro de você está em guerra. E a resposta para essa guerra foi rascunhada há mais de um século por um homem que decidiu mergulhar no lugar mais assustador de todos, o nosso próprio interior. Porque você não precisa encontrar um mapa novo, você precisa aprender a ler o que sempre esteve aí. E hoje, essa jornada começa. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos pensar na história de uma pessoa. Vamos chamá-la de Mateus. Mateus é um cara que, aos olhos de todos, tem a vida perfeita. Ele tem um emprego estável em uma boa empresa, um carro do ano, um apartamento bem decorado. Ele é educado, gentil, nunca se atrasa, nunca cria problemas. Nos fins de semana ele sai com os amigos, vai a restaurantes da moda, posta uma foto ou outra com um sorriso que parece genuíno. Mas o que ninguém vê é o que acontece quando Mateus fecha a porta do seu apartamento. O sorriso desaparece. O corpo, antes ereto e confiante, se curva em um cansaço profundo. Ele se joga no sofá e o silêncio volta a gritar. Ele sente um vazio que nada parece preencher. Ele não odeia o seu trabalho, mas também não o ama. Ele não desgosta dos seus amigos, mas sente que as conversas são sempre sobre as mesmas coisas superficiais. Ele queria mais. Mas o que é esse mais? Ele não sabe dizer. E essa falta de resposta o corrói por dentro. Mateus, como muitos de nós, vive em um campo de batalha silencioso. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, diria que dentro de Mateus existem 3 forças poderosas em um conflito constante. E é essa guerra invisível que o deixa tão perdido, tão exausto, tão sem direção. A primeira força é como uma criança birrenta e impulsiva que vive dentro de nós. Freud a chamou de id. Essa parte de nós não quer saber de regras, de responsabilidades ou de consequências. Ela quer prazer e quer agora. É a voz que diz a Mateus para largar o emprego e viajar o mundo sem um tostão no bolso. É o impulso que o faz querer dormir até tarde, comer o que não deve, comprar o que não pode pagar. É a nossa natureza mais crua, nossos desejos mais primitivos, a busca incessante por satisfação imediata. Essa criança interior não é má, ela é apenas pura energia, pura vontade. Ela quer viver, sentir, experimentar tudo o que a vida tem a oferecer, sem filtros, sem medos.
Quando Mateus vê uma foto de alguém em uma praia paradisíaca, é essa criança que grita por dentro: eu quero isso, por que nós não estamos aí? Do outro lado do campo de batalha, existe uma figura completamente oposta. Um general severo, um juiz implacável. Freud o chamou de superego. Essa força não é nossa. Nós a construímos ao longo da vida, absorvendo as regras, as críticas, os nãos e os você devia de nossos pais, professores, da sociedade, da cultura. É a voz da moralidade, da perfeição, do dever. É o dedo em riste que aponta para a criança impulsiva e diz: não pode, é errado, é irresponsável. O que os outros vão pensar? O superego de Mateus é fortíssimo. É ele quem o lembra de que ele tem contas para pagar, que precisa manter as aparências, que largar um emprego estável é loucura. É a voz que o critica quando ele comete o menor erro no trabalho, que o chama de preguiçoso quando ele pensa em descansar, que o compara com os outros e sempre conclui que ele não é bom o suficiente. Essa voz é tão alta, tão constante, que Mateus muitas vezes a confunde com a sua própria. Ele acredita que é ele quem se exige tanto, mas na verdade ele está apenas repetindo as ordens de um general que ele mesmo colocou no poder. E no meio dessa guerra, espremido entre a criança que quer tudo e o juiz que proíbe tudo, está o mediador, o adulto da relação, a parte de nós que precisa lidar com a realidade. Freud a chamou de ego. O ego de Mateus é o coitado que tenta encontrar um equilíbrio. Ele tenta satisfazer um pouco da vontade da criança interior, talvez comprando algo novo ou planejando uma pequena viagem nas férias, mas de uma forma que o juiz severo aprove. Ele tenta seguir as regras do juiz, mantendo o emprego e a rotina, mas se sente frustrado porque a criança interior continua gritando por liberdade. O ego é a nossa consciência, a nossa identidade visível. É o Mateus que os outros veem. O problema é que o ego de Mateus está exausto. Ele passa o dia inteiro tentando apaziguar uma guerra que não tem fim. E é essa exaustão, esse gasto de energia mental para manter as duas forças opostas sob controle, que se manifesta como a sensação de estar perdido. Ele está perdido porque não está vivendo a sua própria vida. Ele está vivendo a vida possível, a vida que sobra no meio do conflito. Ele não pode seguir seus impulsos mais selvagens por medo da punição do seu juiz interno. Mas ele também não pode viver apenas de regras e deveres, porque sua alma anseia por vida, por paixão, por significado. Então ele fica no meio do caminho, no morno, no tanto faz. E o morno é o lugar onde a alma adoece. A sensação de vazio não é a ausência de coisas, é a ausência de si mesmo. Mateus não se reconhece mais, porque ele é apenas o resultado de uma negociação interna sem fim. Muitas das ordens desse general severo, o superego, foram internalizadas na nossa infância, quando éramos completamente dependentes do amor e da aprovação dos nossos pais. Uma criança, para sobreviver, precisa se adaptar. Se ela percebe que, ao expressar raiva, seus pais a rejeitam, ela aprende a engolir a raiva. Se ela percebe que só ganha afeto quando tira notas boas, ela aprende que seu valor está no seu desempenho. Se ela expressa um sonho irrealista, como ser artista, e é ridicularizada, ela aprende a esconder seus verdadeiros desejos para não sentir a dor da desaprovação. Nós enterramos essas partes de nós mesmos em um porão escuro da nossa mente, o que Freud chamou de inconsciente. Nós trancamos a porta e fingimos que elas não existem. O problema é que elas não morrem. Elas continuam vivas lá embaixo e gastam uma energia tremenda para se manifestar. A ansiedade que Mateus sente, aquela agitação sem nome, muitas vezes é o som dessas partes reprimidas batendo na porta do porão. O cansaço que ele sente não é do trabalho, é da energia que seu ego gasta para manter essa porta trancada. A sensação de estar perdido é o eco da sua verdadeira essência gritando lá de dentro. Uma essência que foi silenciada há muito tempo. Ele está perdido porque se distanciou de quem ele realmente é. Ele construiu uma personalidade, uma persona, que é aceitável para o mundo exterior, para o seu juiz interno, mas que não tem nada a ver com a criança vibrante e cheia de desejos que ele trancou no porão. Essa desconexão é a raiz do problema. Pense nisso por um instante.
Quantas vezes você disse sim querendo dizer não, apenas para agradar alguém ou evitar um conflito? Cada sim desses é um tijolo a mais no muro que te separa de si mesmo. Quantas vezes você escolheu um caminho porque era o seguro, o correto, o que todos esperavam de você enquanto uma voz baixinha sussurrava por outra direção? Cada escolha dessa é mais um cadeado na porta do porão. Nós nos perdemos aos poucos, em cada pequena traição que cometemos contra a nossa própria alma. Chega um ponto em que a distância entre o eu que mostramos ao mundo e o eu que escondemos se torna tão grande que um abismo se forma. E é nesse abismo que nos sentimos perdidos. Aconteceu isto com Mateus. Ele se lembra vagamente de que na adolescência queria ser músico. Ele passava horas com um violão velho, compondo melodias, escrevendo letras que expressavam seus sentimentos mais profundos. Era a sua forma de dar voz àquela criança interior. Mas seu pai, um homem prático e severo, uma das principais fontes do seu superego, sempre dizia: música não dá futuro. Isso é coisa de vagabundo. Você precisa de uma profissão de verdade. Aos poucos, a voz do pai se tornou a sua própria voz. O juiz interno assumiu o comando. Mateus guardou o violão. Ele se convenceu de que era um sonho bobo, imaturo. Ele escolheu uma faculdade segura, um emprego estável. Ele fez tudo certo. Mas ao fazer isso, ele não apenas guardou o violão. Ele guardou uma parte de si mesmo. Agora, anos depois, o vazio que ele sente é o espaço que aquela parte de si costumava ocupar. Ele está perdido porque a sua bússola interna, a sua paixão, o seu verdadeiro norte, foi trancada junto com o violão. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. A nossa cultura moderna amplifica essa guerra interna a um nível ensurdecedor. As redes sociais são o palco perfeito para o superego. Elas nos apresentam um desfile interminável de vidas perfeitas, corpos perfeitos, relacionamentos perfeitos. Nosso juiz interno usa essas imagens como munição. Veja, fulano viajou de novo e você não. Veja, ciclano foi promovido e você está estagnado. Veja, Beltrana tem um corpo incrível e você está fora de forma. A comparação se torna a nossa tortura diária. Ela alimenta o juiz, que se torna cada vez mais poderoso, e esmaga a nossa criança interior, que se sente cada vez mais inadequada. Ao mesmo tempo, a publicidade e a cultura do consumo atiçam o nosso id sem parar. Compre isso e seja feliz. Beba isso e seja descolado. Tenha isso e seja desejado. Somos bombardeados por promessas de prazer imediato. Então ficamos presos nesse ciclo insano. Nosso juiz interno nos diz que não somos bons o suficiente, e a cultura externa nos oferece soluções rápidas e vazias para preencher esse buraco. Compramos, consumimos, buscamos a próxima distração, sentimos um alívio momentâneo. E logo depois o vazio volta, ainda maior. Porque nenhuma compra, nenhuma viagem, nenhuma curtida pode resolver uma guerra que acontece dentro de nós. Então qual é a saída? Se estamos perdidos em meio a essa batalha interna, como encontrar o caminho de volta para casa, para dentro de nós mesmos? A resposta de Freud, embora complexa em sua totalidade, aponta para uma direção clara: a autoconsciência. A cura não está em destruir uma das forças, mas em compreendê-las e integrá-las. A solução não é matar a criança interior, nem demitir o juiz severo. É promover uma conversa de paz entre eles com o ego, o nosso eu consciente, atuando como um mediador sábio e não como um refém exausto. O primeiro passo é descer até o porão. É preciso ter a coragem de girar a chave, abrir a porta e olhar para o que foi reprimido. Isso significa se permitir sentir. Quando a ansiedade bater, em vez de ligar a televisão ou pegar o celular, pare. Feche os olhos. Respire fundo e pergunte: o que essa ansiedade está tentando me dizer? Que sentimento eu estou evitando? É raiva? É tristeza? É medo? No começo, o silêncio será a resposta. Mas com a prática, as vozes do porão começarão a sussurrar. Você pode se lembrar de sonhos antigos que abandonou, de talentos que escondeu, de sentimentos que engoliu. O violão de Mateus está nesse porão. A sua paixão por desenhar, o seu desejo de viver no campo, a sua vontade de falar o que pensa,
Tudo o que você considerou bobo, impossível ou inadequado está lá, esperando para ser ouvido. Escutar essas vozes não significa que você precise largar tudo e atender a todos os impulsos. Significa reconhecer que eles são parte de você. O segundo passo é entender a origem do general severo. É preciso questionar as ordens do seu superego. Quando aquela voz crítica disser, você é um fracassado, pergunte a ela, de quem é essa voz de verdade? É a voz do meu pai? Da minha mãe? De algum professor do passado? Essa regra ainda faz sentido para a minha vida hoje? Ou estou apenas obedecendo a um fantasma? Ao fazer isso, você começa a separar o que é seu do que foi imposto a você. Você percebe que muitas das verdades absolutas que te guiam são apenas crenças limitantes que você absorveu sem questionar. Você não precisa destruir o seu juiz interno. Ele tem uma função importante. Nos ajuda a viver em sociedade, a ter ética, a não sermos escravos de nossos impulsos. O problema não é a existência dele, mas o seu excesso de poder. A solução é transformá-lo de um general tirano em um conselheiro sábio. Alguém que oferece um contraponto, mas não que dá a palavra final. Quando Mateus finalmente entende isso, ele decide fazer algo simbólico. Ele vai até o fundo do seu armário e tira de lá a capa empoeirada do seu velho violão. Ele o abre. As cordas estão velhas, o corpo do instrumento está arranhado. Ele tenta tocar um acorde, e o som é desafinado, enferrujado. Seu primeiro impulso, a voz do juiz, é dizer, viu? Você não sabe mais. É tarde demais. Desista. Mas desta vez, ele ouve outra voz, mais calma, a do seu ego, agora mais fortalecido. Essa voz diz, calma. Ninguém está pedindo para você virar um astro do rock. Apenas sinta. Lembre-se de como isso era bom. E ele começa a tocar desajeitado no início, mas aos poucos os dedos se lembram dos caminhos. E algo acontece. Não é um milagre. Ele não compõe uma obra-prima. Mas, pela primeira vez em anos, o silêncio do seu apartamento é preenchido não pelo grito do vazio, mas por uma melodia. Uma melodia que é só sua. Naquele momento, ele não está mais perdido. Ele está se encontrando. Ele está trazendo à luz uma parte de si que estava na escuridão. Encontrar o seu caminho não é sobre ter um plano de 5 anos perfeitamente traçado. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre iniciar o diálogo interno. É sobre dar um pouco de espaço para a sua criança interior se expressar de forma saudável. Talvez não seja largar o emprego, mas se matricular em uma aula de cerâmica. Talvez não seja viajar o mundo, mas fazer uma pequena trilha no fim de semana. É dar a ela pequenas doses de vida, de prazer, de criatividade. Ao mesmo tempo, é reeducar o seu juiz interno. É aprender a se tratar com a mesma compaixão que você teria com um bom amigo. É celebrar as pequenas vitórias, perdoar os seus erros e entender que ser imperfeito não te torna menos digno de amor. Quando você começa a fazer as pazes com as forças que existem dentro de você, a sensação de estar perdido começa a se dissipar. Não porque você encontrou um destino final, mas porque você encontrou a sua bússola interna. O seu ego agora não é mais um mediador de conflitos exausto. Ele se torna um líder, um explorador. Ele ouve os anseios da alma, considera os conselhos da prudência e traça um caminho que é autenticamente seu. Um caminho com significado. A vida talvez não se torne mais fácil, mas ela se torna mais real, mais sua. O vazio é preenchido não por coisas externas, mas pela presença reconfortante de si mesmo. Você para de procurar o mapa e começa a desenhar o seu próprio, com as cores dos seus desejos e com os limites do seu bom senso, e você entende que estar perdido foi, na verdade, o primeiro sinal de que você estava finalmente pronto para se encontrar. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir isso hoje. O legado de Freud não está em nos dar respostas prontas, mas em nos oferecer as perguntas certas. Ele nos ensinou que a jornada mais importante que podemos fazer não é para o outro lado do mundo, mas para dentro de nossa própria mente. É lá que as correntes que nos prendem foram forjadas, e é lá que elas podem ser quebradas. Sentir-se perdido
É um convite. Um convite para parar de olhar para fora, para as expectativas dos outros, para os mapas alheios e começar a olhar para dentro. É o chamado da sua alma para voltar para casa. Para não perder nenhum vídeo como esse, já se inscreve e ativa o sininho. Aqui tem sempre algo que pode te ajudar. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.